Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Essa aula aqui eu estou gravando para a aula de amanhã, quinta-feira, dia 14. Conforme a orientação do setor pedagógico, através de e-mail, vocês podem estar olhando na tela, nós teremos reuniões amanhã sobre a orientação do nosso retorno, o planejamento docente. Então, será durante todo o dia. E dessa forma, o setor pedagógico orientou aos docentes que teria aula amanhã, no caso, é o nosso caso, nós deveríamos repassar aulas assíncronas. Por isso que eu estou gravando essa aula para vocês hoje. A turma de Eletromecânica 2, a turma de Informática 2 e a turma de Automação 2. Vamos lá, então? A nossa aula de hoje é sobre a introdução à termodinâmica. Basicamente, o assunto do segundo ano ele é dividido em três partes, sendo elas a, a termodinâmica como um todo, a óptica e também a ondas, ou ondas. Então, nós vimos uma primeira parte, vimos um texto desse conteúdo. Vamos, então, partir para o segundo texto. Tá? Então, introdução à termodinâmica é a nossa aula de hoje. Inicialmente, essa aula aborda a questão do equilíbrio térmico, tá? Imagine, por exemplo, a situação que vocês podem observar aí de uma geladeira, né, com congelador cheio, onde eu posso observar diversos itens preenchendo o congelador dessa geladeira. O que a gente pode observar, que a gente pode destacar? Que esses itens, quando foram colocados aí nessa geladeira, eles possuíam temperaturas diferentes. Porém, quando eu coloco eles na geladeira, depois de um certo tempo, eles vão adquirir uma mesma temperatura, vão convergir para uma mesma temperatura. A isso nós chamamos de equilíbrio térmico, tá? Equilíbrio térmico, que é a questão da, de corpos em um mesmo ambiente assumirem a mesma temperatura, tá? Então, basicamente, o que a termodinâmica aborda nessa parte inicial são suas leis. Nós temos inicialmente a lei zero da termodinâmica, onde ela diz o seguinte, destacado aí em amarelo: se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e este, no caso o corpo B, né, está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A está em equilíbrio térmico com o corpo C. É bem lógico essa questão, né? Se A e B estão em equilíbrio térmico, né? Vou colocar assim: temperatura de A é igual à temperatura de B e temperatura de B é igual à temperatura de C. Obviamente que A e C possuem, né, implica, né, possuem a mesma temperatura. Tá? Então, basicamente, o equilíbrio térmico fala, ou a lei da zero termodinâmica é isso, sobre o equilíbrio térmico, ou sobre a questão da temperatura igual para três corpos distintos, tá? Nós temos, então, na sequência aí, como medir essa temperatura. Inicialmente, quando se queria saber se um corpo aumentou ou não de temperatura, usava o que nós chamamos de termoscópio. Termoscópio, basicamente, ele era um vidro, né, um vidro qualquer, com um determinado líquido, tá? Com um determinado líquido. Vamos colocar aqui uma certa quantidade. E aí uma pessoa colocava uma determinada parte do seu corpo, a boca, a mão, seja o que for, nesse recipiente. Como esse líquido ele era sensível, ele volume. Então, esse aumento de volume, ou a diminuição de volume também, né? Se a temperatura da mão da pessoa tivesse menor que a temperatura do recipiente, ele baixaria a temperatura, né? Então, nesse caso, ao entrar em equilíbrio, ele aumentaria ou diminuiria. E aí você poderia ver, observar, que ele estaria em equilíbrio térmico e saber se ele aumentou ou diminuiu a temperatura. Ok? Só que mais posteriormente, avançando na história, foi preciso utilizar ou fazer uma graduação, né,
nesse recipiente. Colocar, por exemplo, chamar o ponto inicial de 0, chamar um segundo ponto de 1, um terceiro ponto de 2, um quarto ponto de 3. Ou seja, foi necessário graduar esse recipiente, de forma que, conforme aumentava ou diminuía a temperatura, nós tínhamos a leitura, nós deveríamos ter a leitura correta de quanto que aumentou. Ou seja, só aumentou, mas aumentou para quanto? Essa questão de aumentou para quanto era a questão do termoscópio. Não tinha graduação, não era graduado, não tinha uma escala, tá? Graduação não era graduado, não tinha uma escala. Quando se colocou a escala nesse recipiente, com variação, automaticamente ele virou um termômetro, tá? A gente destaca, por exemplo, aí, que em 1954 houve a abordagem, né, a discussão sobre o ponto tríplice da água, que basicamente ele equivale a 273,16 Kelvin, ok? Numa pressão de 611,2 Pascal, que é aproximadamente em ATM 0,06 ATM, ok? E nós temos inicialmente algumas escalas. Acontece que na época, cada país, cada estudioso, ele tinha uma escala adotada. Então ele adotava a escala que ele achasse melhor. E teve-se, então, uma conferência na França para determinar quais eram as principais escalas termométricas. E foi acordado como sendo as três principais o Celsius, o grau Celsius, tá? Que é a que nós utilizamos aqui no Brasil, tá? Grau Celsius. A segunda escala, geralmente de países de língua inglesa e alemão, foi o Fahrenheit. E a terceira escala foi Kelvin. A primeira escala a gente chama de graus Celsius, a segunda, quando a gente tem um valor, nós chamamos de graus Fahrenheit. Porém, a terceira, percebam, na escala do K, nós não temos o símbolo de K. E, de fato, a leitura correta só é Kelvin. 10 kelvins, 12 Kelvin e assim por diante, tá? Já no caso de Celsius, não, deu 36 graus Celsius. No caso de Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Ok? E essas escalas, elas seguem um padrão. Que padrão é esse? São os pontos destacados nessa escala, que é o ponto do gelo, tá? Vou colocar aqui PG, ponto do gelo e ponto do vapor. Ponto do gelo, que é quando acontece a fusão ou a solidificação, né, nesse ponto, e o ponto de vapor é onde acontece a vaporização, a transformação de um estado líquido para um estado gasoso. E essas três escalas, elas possuem esses pontos em comum no sentido de ponto de fusão e ponto de ebulição. De sorte que a escala Celsius, que é a primeira que vocês podem observar, ela tem como ponto do gelo o 0 graus Celsius, né? Vocês percebem que na geladeira de vocês, a água se solidifica em 0 graus Celsius. Daí para baixo só virando cada vez mais gelo, ficando cada vez mais sólido. Nós temos o ponto de vapor, que no caso é o ponto em que a água evapora, né? Entre vaporização, que é a forma mais correta de falar, que é 100 graus Celsius, em temperatura e pressões normais, tá? Temos, para a escala Fahrenheit, que é a segunda escala, esse 0, que é em Celsius, em Fahrenheit, é 32. E o 100, que é em Celsius, em Fahrenheit, é 212. Para a terceira escala, que é a escala Kelvin, nós temos 273 para o ponto de gelo e 373 para o ponto de vapor. No ensino superior, nós costumamos usar esse 273,15 e 373,15. No nosso caso do ensino médio e nos vestibulares, quando for cair, também no Enem, sempre nós vamos utilizar apenas 273 e 373. A ideia aqui, então, é relacionar essas escalas. Ora, eu tenho ponto de gelo, que é 0, 32 e 273, nas escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit. E eu tenho ponto de vapor, que é igual a 100, 212 e 373, nas escalas Celsius, Kelvin, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, então, chamar a temperatura que eu quero relacionar, uma temperatura pode ser uma temperatura entre as duas escalas, de temperatura Celsius, só terceiro.
Vou chamar a mesma temperatura equivalente de temperatura Fahrenheit, TF. E a mesma temperatura na escala Kelvin de temperatura K. E daí eu vou então relacionar. Vou pegar o seguinte, ó. Vou pegar o número do meio e subtrair com o número de baixo. Ou seja, T menos zero. Ok? Vamos ver como é que fica. Ó. T menos zero. Vou pegar também o número de cima, que é o ponto de vapor, menos o número de baixo. E vou colocar como denominador 100 menos zero. Eu escrevi, então, uma razão de proporções para descobrir os valores delas. Tá? Vou fazer a mesma coisa na escala Fahrenheit. Vamos lá? Prestem atenção. 1, 2, 3, vamos lá. TF menos 32. Vou colocar lá. Ó. TF menos 32. E embaixo eu faço o quê? A mesma coisa que eu fiz na primeira escala. O número de cima, 212 menos 32. Então, eu coloquei, ó, 212 menos 32 como denominador. Beleza? Falta a última escala. Vamos ver como é que faz? TK menos 273 e 373 menos 273. Vamos ver? Olha, TK menos 273 na parte de cima e 373 menos 273 na parte de baixo. Na sequência, eu vou agora tentar eliminar algumas operações. Por exemplo, TC. TC menos zero, a parte de cima. TC menos zero é simplesmente TC. É a temperatura Celsius, né? Vamos lembrar disso. 100 menos zero é simplesmente 100. Agora, TF menos 32 não dá para subtrair. Eu vou apenas repetir. E só que 212 menos 32 eu sei quanto é que é. E nesse caso é 180. Vamos continuar. TK menos 273 não dá para resolver. Repete. Só que 373 menos 273 é igual a 100. Olha, eu posso agora simplificar. O que é simplificar? É dividir os mesmos, a fração, a primeira, segunda e terceira, pelo mesmo valor, tá? Pelo mesmo número, ok? Eu vou simplificar dividindo os denominadores por 20, tá? Então, vou dividir os denominadores, é o simples de divisão, por 20. É como se eu dividisse todas elas por 20, tá? Então, vamos lá. 100 dividido por 20 é quanto? Lembre, pense bem aí, ó. 100 por 20 é igual a 5, né? Eu coloquei aqui 1 sobre 20, porque dividir só o de baixo por 20 é a mesma coisa que dividir a fração toda por 1 sobre 20, porque em cima o valor que eu tenho dividido por 1 vai mudar. Tá? Então, basicamente, é dividir por 20 o denominador. Tá? Simbora, então, 100 por 20 vai ser igual a 5. Tá aqui. TC continua em cima. Vou repetir TF menos 32, repete. 180 dividido por 20 é 9. Repete o TK menos 273. E eu tenho 100 dividido por 20 é 5. Percebam aí que eu tenho uma relação simplificada das escalas. Por exemplo, se eu quiser transformar Celsius em Fahrenheit, eu vou utilizar as duas primeiras, tá? Se eu quiser transformar Fahrenheit em Kelvin, vou utilizar as duas últimas. Se eu quiser transformar Celsius em Kelvin, eu utilizo a primeira com a última. Então, toda vez que eu tiver escalas termométricas diferentes para construir a fórmula dela, sempre vou construir assim. Aí você pode estar se perguntando, professor, toda vez que eu tiver que transformar um valor, eu terei que utilizar essa dedução de fórmula? Não. Basta utilizar a própria fórmula, que já está dada. A fórmula é essa que está destacada em amarelo. Você só vai fazer essa dedução quando tiver uma escala que não se encaixa nessas três, nem é Celsius, nem é Fahrenheit, nem é Kelvin. Mas para isso eu vou passar um exemplo, tá? Então não se preocupem se não entender essa questão de como construir a relação entre as escalas, tá? Vamos lá? Temos aqui então um primeiro exemplo e nós vamos tentar interpretá-lo, tá? Nós vamos interpretá-lo, na verdade, não só tentar. Temos que entender, né? Olha o que diz para nós. Uma pessoa com febre alta mediu em casa sua temperatura com um termômetro clínico e obteve 40 graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura em graus Celsius, tá? Ao chegar ao consultório de seu médico, este mediu novamente a temperatura,
Só que o danado, né, utilizou um termômetro graduado na escala Fahrenheit, né? Então, vamos lá. Mas utilizou um termômetro graduado na escala Fahrenheit. Então, a pergunta é, o que eu vou utilizar aqui como comparação? Olha, eu tenho o ângulo em Celsius e ele quer saber como relacionar em Fahrenheit. Então, nem falou em Kelvin, tá? Vamos continuar a leitura? Supondo que não houve alteração no estado febril da pessoa, ou seja, a temperatura não mudou. A leitura feita pelo médico corresponde a que temperatura em graus Fahrenheit, tá? Então, assim, eu sei que foi medido em casa 40 graus Celsius. A pergunta da letra A é, quanto que vale 40 graus Celsius em Fahrenheit, né? Nós vamos, então, comparar as escalas Celsius e Fahrenheit, cujos valores estão aí, né? Celsius é 0,100, Fahrenheit é 32 e 212. Vamos lá, letra A. Ó. Então, comparando as duas, vou pegar a fórmula que envolve Celsius e Fahrenheit, já está prontinha para a gente. TC sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. A pergunta é, qual é a temperatura que eu tenho? Lá em cima, destacado em azul, né? É 40 graus Celsius. Então, eu vou colocar 40 no lugar do TC, porque é graus Celsius. Então, vou substituir TC por 40. Vamos lá? Olha aí. Substituí, peguei TC e coloquei 40 no lugar do TC. O 5 permanece igual. Igual a TF, eu não sei quanto é que vale TF, menos 32 sobre 9. Nós podemos fazer cruz credo, né? Meio cruz do sistema. Eu posso também dividir o 40 por 5, né? Que dá 8. Nesse caso, nós fizemos cruz credo, tá? Meio pelos extremos, né? Só que aqui eu fiz direto já, nesse caso, né? Não fazendo direto, olha como é que ficaria aqui, ó. TF, e aqui teve um erro também, né? 5 vezes TF, eu tenho que colocar aqui, vamos corrigir, ó. Aqui tem um 5 TF, né? O 5 multiplica o TF por 32. Eu vacilei aqui. 5 vezes 32, 5 vezes 32, 160. Menos, ó, menos com mais é menos. Então, 5TF menos 160. Agora vamos fazer o credo, né? Voltando, ó, 40 vezes 9. 4 vezes 9 é 36, como é 40, boto um 0, 360. Eu tenho, então, uma equação do primeiro grau. A gente aprende a resolver a equação do primeiro grau lá na antiga sexta série, que hoje chama-se sétimo ano, né? Como é que eu faço? Eu vou isolar a minha variável, a minha incógnita, né? O meu valor que eu desconheço. Então, eu vou isolar passando esse 160 para o outro lado da igualdade. Lá, ele é menos, vai mais. Então, ficou. Aqui, novamente, deixa eu colocar o 5, senão é roça, né? 160, aliás, 360 mais 160. Ao somar, eu vou encontrar 520. Não esqueça aqui do 5. Vacilei. Tá? Continuando agora, eu tenho um 5TF é igual a 520. Eu vou levar o 5 para debaixo do 520. Ó, agora o danado apareceu, né? 5, tá certinho. 520 dividido por 5, eu vou ter 104 graus Fahrenheit. Ou seja, quando o médico mediu a temperatura da pessoa, ele encontrou o valor de 104 graus Fahrenheit. Tá? Esse 104 aqui equivale ao mesmo 40 graus Celsius. Tá? Então, letra A já foi. Vamos para a letra B? Se a temperatura inicial fosse aferida com o termômetro em escala Kelvin, qual seria o valor encontrado? Ou seja, se eu tivesse um termômetro em Kelvin em vez de Celsius, qual o valor que eu encontraria? Aí, nesse caso, ó, eu quero, vamos olhar direitinho, por exemplo, ó, quero de Celsius para Kelvin, ó. Vou relacionar Celsius e Kelvin. Vamos lá? Letra B. Então, fica o seguinte, TC sobre 5 igual a TK menos 273. Olha, toda vez que os denominadores forem iguais, eu posso cortar, tá? É porque ele vai multiplicar por cima, depois vai dividir, então, quando multiplica, depois divide, eu posso simplesmente eliminar, simplificar dividindo por 5. Quando eu divido por 5, eu corto ele. Cortar significa dividir 5 por 5 que dá 1, tá? Não é que fica 0, não. Olha o que sobrou para nós, vamos ver? TC é igual a TK menos 273.
A temperatura que eu tenho é 40. Eu vou colocar 40 no lugar de TC. Então, fica 40. E aí eu vou isolar o TK. Vou trazer para antes da igualdade o menos 273. O danado vem mais. Ó. 40 mais 273 igual a TK. Soma os dois, TK é igual a 313. Percebam que não tem graus Kelvin, tá? 313 Kelvin. Ok? Essa é a parte mais fácil, quando você transforma de Celsius em Kelvin. Ok? Beleza? Então, esse primeiro exemplo aqui já foi. São 5 exemplos. Vamos para o segundo. Suponha que no livro de física muito antigo, você encontre a referência a uma escala termométrica, G, uma escala qualquer, tá? Cujos pontos fixos adotados sejam menos 30 graus G para a fusão do gelo e 130 para a água em ebulição. Determine a relação entre as escalas, entre a escala Celsius e a escala G, com C em função de G. Então, o que ele quer aqui é que nós possamos equacionar, ou seja, descobrir a equação que relaciona a escala Celsius e a escala G. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro construir as duas escalas, tá? Então, letra A, eu tenho aqui duas escalas, duas linhas verticais, e aqui eu vou colocar os pontos dela. Primeiro Celsius. Quais são os valores de Celsius? 0 e 100. Isso não muda. E agora a escala G. Quais são os valores da G? Menos 30 e 130. Nesse caso, agora eu vou colocar uma temperatura no meio das duas, ó, chamar de TC, e em G chamar de TG. E agora o que eu faço? Eu faço a dedução da fórmula. Para isso, eu pego TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Vamos lá? Olha, TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Agora, TG. Ó. TG menos, fica menos duas vezes. TG menos, menos 30. Olha, menos, menos 30. E depois, 130 menos da fórmula, menos do 130. Então, fica menos duas vezes. 130 menos menos 30. Vamos resolver? TC menos 0 é TC. 100 menos 0 é 100. TG. Olha, menos com menos é igual a mais 30. Mesma coisa embaixo, ó. Menos com menos é igual a mais 30, que eu somei logo, ó. 130 mais 30, 160. Posso simplificar, né? Posso cortar aqui um zero, né? Dividindo por 10. E posso dividir por 2, ou seja, eu posso dividir por 20, né? Ao todo. Então, dividindo por 2, ficaria 10 por 2 é 5, embaixo. E 16 por 2 é 8, tá? Então, ficou TC sobre 5 é igual a TG mais 30 sobre 8. Isso é o que ele queria, né? Só que como ele quer C em função de G, ó, aqui é bem claro, C em função de G. Então, eu vou isolar o meu TC. TC, ó, vou fazer só o cruz, ó, vou levar o 5. TC igual 5 vezes TG, 5TG. 5 vezes 30, 150, dividido por 8. Essa é a minha fórmula que relaciona temperatura Celsius com temperatura da escala G. A letra A. Então, vamos agora para a letra B. O que ele quer na letra B? A temperatura em graus Celsius, que corresponde a 90 graus G. Então, ele quer saber quanto que vale Celsius, sendo que em G vale 90. Eu vou colocar no lugar do TG 90. Vamos lá? Olha, TC é igual a 5 da fórmula, vezes TG, que é 90, mais 150 sobre 8. 5 vezes 90 é 450. 450 mais 150, né? Sobre 8. 450 mais 150 é 600. Dividido por 8. Vamos dividir. Eu vou encontrar, então, 75 graus Celsius. Ou seja, a leitura de 90 graus G é exatamente igual a 75 graus Celsius. Que é um G, no caso. G. Beleza? Letra A e B foram feitas. Vamos partir para o terceiro exemplo. Olha, mudou muito agora, né? O terceiro exemplo diz o seguinte. A relação entre duas escalas arbitrárias, A e B, no caso A é o eixo Y e B o eixo X, está mostrada no diagrama abaixo. Qual é a temperatura na escala B, PB,
que corresponde a 30 graus A na escala A? Primeiro, eu vou relacionar as escalas, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui as duas escalas e eu vou primeiramente olhar a escala A. A escala A é a linha Y, a linha vertical. Ela vai de 10 a 20. Eu vou colocar esses valores. Vamos lá? 10 e 20. Me chama a temperatura que eu quero descobrir de TA. Agora, a escala B é o eixo X, ó, B. Vai de 0 a 10. Eu vou colocar, então, 0 e 10 e chamar a temperatura que eu quero descobrir de TB. Vamos lá agora, ó. TA menos 10, 20 menos 10. Olha, TA menos 10, 20 menos 10. E na outra escala, B, TB menos 0, está lá. 10 menos 0, também está lá. Vamos resolver o que pode ser resolvido? TA menos 10 não se pode mexer. Vou repetir. 20 menos 10 dá 10. TB menos 0 é TB. 10 menos 0 é 10. Olha, eu tenho 10 embaixo e 10 embaixo, antes da igualdade e depois da igualdade. Eu posso cortar, dividir por 10, né? Sobrou. TA menos 10 igual TB. Vamos isolar aqui. Eu quero saber, no caso, o valor de TB, né? Já está isolado o TB, né? Sendo que em A ele vale 30. Basta colocar 30 no lugar do TA. Tá aqui. 30 menos 10 igual a TB. 30 menos 10, 20. 20 graus B. Então, a temperatura de B é igual a 20 graus B. O que ele está me dizendo aqui para cima, ó, eu vou ter 30 graus A, e essa mesma temperatura vai estar relacionada com o valor de 20 graus B. Tá? A temperatura que é 30 graus A na escala A equivale a 20 graus B na escala B. Beleza? Espero que sim. Vamos então para o quarto exemplo. No planeta Mercúrio, a temperatura na parte iluminada pelo Sol chega a 400 graus Celsius, enquanto no lado escuro a temperatura cai a menos 200 graus Celsius. Expresse essa variação de temperatura de 600 graus nas escalas Kelvin e Fahrenheit, tá? Apesar de não ter colocado a fórmula da variação de temperatura, essa questão, ela buscou a variação de temperatura. Então, como é que funciona essa questão de variação? Ó, nesse caso, eu vou pegar a escala Celsius da escala Fahrenheit. Professor, mas a fórmula não é TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Por que você voltou nessa fórmula anterior, né? Que tem o TC menos 0, que nós sabemos que é TC. É porque agora o exemplo ele aborda a variação de temperatura. Toda vez que abordar a variação de temperatura, nós vamos colocar o numerador subtraindo essa forma completa. No caso, antes de simplificar essa forma. Tá? Então, ficaria TC menos 0, C menos 0. TK menos 273, 373 menos 273. Isso aqui em cima que eu coloquei destacado em azul é o que nós chamamos de variação da temperatura em Celsius, ΔTC. E essa parte de cima da escala Kelvin é o que nós chamamos de variação de temperatura em Kelvin. Todo esse termo é variação, tá? Então, olha como é que fica. ΔTC sobre ΔTK. Só que 100 menos 0 é 100. 373 menos 273 é 100. Eu posso cortar esse 100. Sobrou para mim, então, ó, antes de passar para essa parte aqui, sobrou o seguinte, ó, ΔTC é igual a ΔTK. O que isso quer dizer? Que toda variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Por exemplo, digamos que você viajou para uma região fria durante a noite e quente durante o dia, né? Digamos que à noite a temperatura é de 15 graus Celsius e durante o dia é de 35, né? 35 e 15. Você vai pegar a temperatura final menos temperatura inicial, que vai ser 35 menos 15. Isso aqui é a variação de temperatura, que é 20. Só que se for transformar em Kelvin, os valores são basicamente proporcionais, porque a escala Kelvin, ela vai de 273 a 373, nós sabemos disso,
Isso equivale a 100. Isso é a variação. E em Celsius é a mesma variação. Então, toda variação em Celsius vai ser exatamente igual a em Kelvin. Se fosse Fahrenheit, professor, aí em Fahrenheit não vai dar a mesma coisa, não. Inclusive, é a segunda pergunta que ele faz, tá? Então, como teve uma variação aqui, ó, de 400 menos 200, ó, a variação de Celsius foi 400 menos 200, está lá em cima. Menos 200. Isso equivale a 400 mais 200, que é 600. Isso em Celsius. Então, como eu sei que Celsius e Kelvin são iguais, a variação de... Desculpa, Celsius não. Celsius e Kelvin. É isso mesmo, eu falei certo, né? Achei que ela tinha falado Fahrenheit. Celsius e Kelvin são iguais, então a variação que acontece em Celsius vai acontecer em Kelvin. Dessa forma, ΔT K é igual a 600, que é o 400 menos 200, tá? Só que ele quer mais. Expressa essa variação de temperatura de 600 nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Vamos para Fahrenheit agora? 600 Kelvin. Fahrenheit, eu vou ter que apagar isso aqui. Deixa-me apagar por completo, para não atrapalhar. TC menos 0, 100 menos 0, é igual a TF menos 32, 212 menos 32. Toda vez que acontecer variação, eu vou utilizar essa fórmula completa, tá? A parte de cima é a variação. Vamos lá, ó. ΔTC é igual a ΔTF. 100 menos 0 é 100, 212 menos 32 é 180. Simplifico isso aqui por 20, né? Nós já sabemos como faz. Ficaria ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Aqui eu vou fazer com o escreve, né? Só que quem é ΔTC? É 600, então coloca aqui, ó. 600 vezes 9, primeiro cruz, ó. 600 vezes 9, 9 vezes 600. 5 vezes ΔTF. Não precisa fazer ΔTF vezes 5, porque eu quero logo dividir. Eu já vou deixar montadinho aqui para dividir, tá? 9 vezes 600 dá 5.400. 5.400 dividido por 5, eu vou encontrar 1.080 graus Fahrenheit. Ou seja, a minha variação na escala Fahrenheit é 1.080. Percebam que não deu mesmo 600, tá? Igual em Kelvin, porque em Kelvin a variação é a mesma, em Fahrenheit não. Se nós formos analisar, apesar de não ter aqui, nós podemos perceber o seguinte, que a variação de graus Celsius sobre 5 é igual à variação de graus Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de graus Kelvin sobre 5. Tá? Essa é a relação que a gente for analisar. Variação de Celsius sobre 5 igual à variação de Fahrenheit sobre 9, igual à variação de Kelvin sobre 5. Tá? Acabou a questão, vamos para a última. Essa é da Bahia, né? Da Federal da Bahia. Diz o seguinte: dois termômetros, Z e W, estão aqui, ó, as suas tabelas, marcam nos pontos de fusão do gelo e de ebulição da água os seguintes valores. Então, o Z, ele tem na fusão do gelo 4. Já o W tem 2. Vamos anotar isso? Para a minha escala, Z, 4 para o ponto de fusão. E a outra escala? É 2 para o ponto de fusão. Já para o ponto de ebulição, o Z é 28, está aqui 28, e o W é 66. O que ele quer saber? As duas escalas apresentam a mesma leitura. É um valor que é igual para as duas. Será que é possível? Pelo visto, sim, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, TZ menos 4. Vamos lá? TZ menos 4. E agora? 28 menos 4. 28 menos 4. TW menos 2, tá lá. E agora 66 menos 2, tá embaixo. Vamos tentar resolver o que dá para resolver. Vou chamar esse TZ, posso deixar o mesmo valor, tá? Vou chamar de X. Como ele quer temperatura, a mesma temperatura, leitura igual, eu vou chamar as duas de uma mesma coisa. Então, TZ eu chamei de X e TW eu chamei de X. Então, só por que você fez isso? Porque ele falou que as duas apresentam a mesma leitura, é a mesma temperatura.
Eu vou chamar de x, eu poderia chamar as duas de tz, tz, mas eu tenho que chamar as duas de uma mesma coisa. Tá? Então, eu escolhi x. Ficou x menos 4, x menos 2, dividido por 28 menos 4, 66 menos 2. Dá para resolver essa parte de baixo. Olha, 28 menos 4 é 24. 66 menos 2, 64. Agora eu vou fazer o cruz-credo, tá? Vamos lá? Primeiro, o cruz. 64 vezes x, 64x. Menos 4 vezes 64, menos 256. Agora o credo, ó. 24 vezes x, 24x. 24 vezes menos 2, menos 48. Como é que resolve? Agrupa os termos semelhantes. Bota x perto de x, ó. E o que não tem x, perto do que não tem x. Então, vamos lá, ó. Vamos trazer o 24 para antes da igualdade. O danado era positivo, vem negativo. Já 256 era negativo e ele vai positivo, tá? 64 menos 24 é 40. 256 menos 48, 208. Isola o x, leva o 40 dividindo 208. Vamos lá? X é igual a 208 dividido por 40. X é igual a 5,2. Então, 5,2 é a leitura na escala Z e na escala W. Perceba que, como é das duas escalas, eu não coloquei graus Z ou graus W, porque esse 5,2 representa o valor nas duas escalas, tá? São o mesmo valor. Nesse caso, a opção correta é letra B. Tá? Beleza? Nós temos aqui, então, a finalização da nossa aula, que nós tínhamos para hoje é isso. Espero ter ajudado, meu povo. Eu vou passar, então, uma atividade para vocês fazerem para entregar na próxima semana, tá? É isso que nós tínhamos para mostrar para vocês hoje. Lembrando que, novamente, só frisando para vocês, a aula de hoje é assíncrona por recomendação do setor pedagógico, porque amanhã nós estaremos envolvidos em atividades de planejamento, de forma até física, na verdade, né? As nossas atividades de amanhã será através de encontro físico, ok? Era isso que eu tinha para hoje, meu povo. Meu muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Valeu. Parar de gravar aqui.